Tem uma outra informação, inclusive, importante. O deputado Guilherme Derrite atua para acabar com o auxílio reclusão para dependentes de criminosos. Essa proposta consta na nova versão do Marco da Segurança Pública, que foca em endurecer as penas, criar novos tipos de crimes e aumentar o poder de investigação das autoridades. Derrite justifica a exclusão do auxílio reclusão como uma forma de evitar distorções e também privilégios em casos de crimes graves. Segundo informações de uma ala do governo que integra o Ministério dos Direitos Humanos, atua, inclusive, para manter esse benefício. Essa é uma questão importante para a gente debater e trazer a análise dos nossos comentaristas, porque ainda que no Congresso tem esse movimento para acabar com o auxílio reclusão, acabar com esse tipo de benefício, tem uma ala dentro do governo que trabalha incessantemente para manter de todas as formas esse auxílio reclusão, que é muito criticado, inclusive, por vários integrantes de forças policiais, também especialistas em segurança pública. Entender um pouco da dinâmica dessa discussão, deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. A notícia em destaque: integrantes do governo federal têm atuado para manter o auxílio reclusão. Já Guilherme Derrite, deputado federal, e outros deputados da chamada ala da segurança pública no Congresso entendem que seria necessário acabar com esse tipo de benefício. Passar para o Mota, o Roberto Mota vai trazer a análise a respeito desse benefício que é muito criticado por alguns, né, Mota? Mas também tem um diagnóstico que diz respeito ao apoio de alguns governos para essa fatia da sociedade, né, para os detentos e as famílias dos detentos, e que poucos teriam coragem de riscar isso do orçamento, né? Teriam coragem de usar a caneta para acabar com esse benefício. Por que será? Eu sou um desses que sempre criticou esse auxílio reclusão. Auxílio reclusão é um valor que é pago, um salário mínimo, que é pago para alguém que era contribuinte do INSS, cometeu um crime e está preso. E eu nunca entendi muito bem por que você cria um benefício para alguém que fez a escolha por cometer um crime. Aí me dizem, não, Mota, mas isso não é para o criminoso, isso é para a família do criminoso. E daí, companheiro? O criminoso escolheu cometer um crime sabendo que haveria consequências dessa decisão. Até onde eu sei, não existe um auxílio vítima para as famílias que tiveram um parente vítima de um crime violento. A gente não pode esquecer o seguinte: o crime tem dois aspectos, o aspecto individual e o aspecto social. No aspecto individual, o crime é uma escolha. O crime é uma escolha feita por um indivíduo que poderia ter escolhido não cometer o crime. Essa escolha sempre está disponível. Para cada bandido que escolhe cometer um crime, há milhares ou milhões de cidadãos que fizeram outra escolha. No aspecto social, a decisão de cometer o crime é influenciada pelos custos e pelos benefícios de quem comete um crime. É lógico, se os benefícios para quem comete um crime são altos e o custo é baixo, mais pessoas vão ser incentivadas a tomar essa decisão pelo crime. Imagina que alguém chega para você e diz: olha, você está na dúvida se vai cometer aquele assalto? Fique tranquilo, se você for preso, você não é contribuinte do INSS, então a sua família vai receber o auxílio reclusão. O caminho para cometer o crime, para combater o crime, Caniato, é claro, é garantir que o criminoso seja responsabilizado pela escolha que ele fez e aumentar o custo do crime para o criminoso e reduzir os benefícios. Você, Cristiano Beraldo, como avalia o texto de Guilherme Derrite, que prevê a proibição do auxílio reclusão a dependentes de presos, e essa articulação de integrantes do governo para que seja mantido o benefício para familiares de presos? Neto, salvo engano, até o projeto do capitão Derrite, ele prevê
essa suspensão do pagamento. Tem alguns casos, eu não sei se é em todos os casos, 100%, extinguir o auxílio reclusão, porque, obviamente... ligados a facções criminosas, tá? Pois é, porque... É importante destacar isso, porque não seria para todos, entendeu? Pois é, e aí ele está fazendo o possível dentro da circunstância que ele tem, que ele precisa lidar. Porque eu tenho certeza absoluta que o capitão Derrite ojeriza a auxílio reclusão, assim como Mota, assim como eu, e desconfio que assim como o Davi. O que acontece? Qual é o desestímulo para alguém cometer um crime no Brasil? Pensemos friamente. O sujeito comete um crime. Ele é casado, tem filhos, o governo dá dinheiro para a família dele. Ele vai para a prisão, ele tem visita íntima. Ele, dentro da prisão, tem celular, consome drogas, a comida a esposa leva do jeito que ele quer, alguns mandam até entregar, delivery, iFood, e vão vivendo uma vida que não tem nada a ver com aquilo que uma prisão, uma penitenciária, o cumprimento de pena deveria representar na vida de uma pessoa. Não há desestímulo ao cometimento de crime no Brasil. Aliás, eu citei agora há pouco o caso desse rapaz de 24 anos, se não me engano, que foi criado numa família religiosa, dentro da igreja, tocava na igreja e tal, e aí, por causa de um dinheiro, ele e um amigo saíram e mataram. Ele pegou e matou uma moça que estava andando com um filho de 1 ano e 8 meses num carrinho de bebê. O que passa na cabeça desse jovem? Veja, ele não tem absolutamente nenhuma preocupação com a lei. Ele só foi pego porque foi denunciado pela própria mãe, que reconheceu a sua imagem quando viu as filmagens das câmeras de segurança. Mas para ele ter tomado essa decisão é porque ele já normalizou o caminho do crime. É algo natural. Por que não? Estou tendo a oportunidade de ganhar o dinheiro. Com esses 10 mil reais, eu vou poder jogar 2 mil no Tigrinho, vou poder comprar uma calça jeans e um tênis bacana lá no shopping e vou gastar dinheiro com droga, vou comprar um presente para minha namorada. Quer dizer, é só isso. Porque também não é que ele está roubando ou matando ou sendo pago para cometer crime para fazer para mudar de vida, para garantir o leitinho das crianças, não. O crime no Brasil ele é cometido porque é um caminho de sustento hoje, em razão do baixíssimo percentual de solução de crime e de encarceramento. Então, Caniato, o auxílio reclusão é mais um sintoma dessa doença que acomete o Brasil. Isso tem que acabar de forma total para tudo. Não pode existir, não pode ter alguém que pense em pegar dinheiro público para dar para a família de marginal. Porque essa família, a mulher, sabe que o marido é marginal, sabe que o marido é bandido. Se o marido é bandido e ela não concorda, vai embora. Mas não fica convivendo com o marginal, não dorme na cama com o marginal. Vai cuidar da tua vida, vai trabalhar, porque trabalho dignifica, não mata ninguém. Ah, mas eu não sabia, paciência, descobriu. E essa filha que vai ter que ser, esse filho que vai ter que ser criado sem mãe, porque a mãe foi brutalmente assassinada por esse marginal aí que agora pode pleitear auxílio reclusão. Então, Caniato, esse é um assunto assim que demonstra a doença que a gente vive no Brasil e o resultado de um esforço de décadas para romantizar bandido no Brasil. Isso tem que acabar, não dá mais. Pois é, o texto substitutivo de Guilherme Derrite indica a proibição desse benefício que é pago às famílias dos detentos ligados às facções criminosas. Dávila, a justificativa é justamente evitar que o dinheiro chegue nas mãos dos controladores dessas facções criminosas, principalmente PCC e Comando Vermelho. Dávila. É verdade. Aliás, o crime é o retrato da degeneração das instituições no Brasil.
Porque nós temos penas brandas, nós temos impunidade, nós temos saidinha, nós temos auxílio reclusão. Tudo que mostra a boa política pública que não deve fazer para você coibir o crime. É justamente pena dura, punições severas, cumprimento integral da pena, falta de juiz para fazer com que criminoso permaneça na cadeia. É isso que falta. Se nós tivermos esses elementos, isso vai dissuadir pessoas a entrar no crime, porque é a lei do Gary Becker que o Mota sempre gosta de trazer. O custo de cometer um crime torna-se muito alto, e o se tornando muito alto, é melhor fazer outra coisa na vida do que cometer crime. Por que ninguém comete crime em Singapura? Porque se você for pego com pequeno crime, você já está perdido. Imagina então assassinato, coisa do gênero. Então, é o retrato da degeneração das instituições. Tá aí, o crime é o que é no Brasil hoje. As organizações criminosas são o que elas são hoje porque o Estado abandonou o seu papel de ser o gerente da segurança pública. O Estado não consegue mobilizar os seus recursos para prender bandido, para manter criminoso encarcerado e para não oferecer benefícios como o tal do auxílio reclusão. Por isso, resgatar a importância das instituições é vital, inclusive para que nós tenhamos uma legislação penal de acordo com a gravidade dos crimes cometidos e que tenhamos justiça capaz de manter criminosos atrás das grades. A imensa maioria das pessoas aqui, viu, Mota, apoia o texto de Guilherme Derrite. Esse benefício, segundo as pessoas, não seria justo, né? Você estaria beneficiando alguém que cometeu um crime. E aí, algumas pessoas colocando em perspectiva figuras que foram, condenadas por crimes menores. Você entende que esse é um benefício que deveria ser proibido ou acabar com todos os condenados, Mota? Ou você entende que, neste momento, é preciso focar naqueles que atuam nas facções criminosas e que venham a ser presos, condenados e por aí vai? Ou você entende que o auxílio reclusão deveria ser extinto? É preciso a gente ficar alerta, Caniato, para o uso de argumentos jurídicos, de argumentos técnicos, em discussões que são morais. São discussões de certo e errado, bem e mal. Aí a pessoa vem dizer, não, mas veja bem, o cidadão contribuiu para o INSS, então ele tem direito a receber quando estiver preso. É a mesma coisa que dizer, olha, o cidadão, ele tem direito de estar livre pela Constituição. Como é que vocês vão prender o cidadão só porque ele cometeu um crime? Isso não é absurdo, Caniato, isso é uma corrente jurídica que existe no Brasil, chamada de abolicionismo penal. Há textos jurídicos sérios defendendo isso, dizendo que essa história de prender o criminoso, isso é uma invenção do sistema capitalista para oprimir aqueles que sofrem já com a desigualdade. Não há limite para essa loucura, não há limite para essa afetividade por bandidos. Isso é uma coisa, em parte, ideológica, outra parte tem interesses envolvidos e outra parte envolve patologia mesmo. Eu me lembro de uma reportagem que saiu há muito tempo, uma coluna, onde uma pessoa muito famosa, que tinha acabado de ser vítima de um assalto, fazia uma crônica muito leve, dizendo, olha, eu gostaria de ir lá na cadeia, levar um CD de música para a pessoa que me assaltou. Isso se chama síndrome de Estocolmo. É quando você é vítima de um sequestro, de um ato criminoso, e como defesa você desenvolve uma afeição por aquela pessoa que está cometendo o ato com você. Esse benefício, auxílio reclusão, também conhecido como bolsa penitenciário, é indefensável sob o ponto de vista moral. Ele só poderia ter sido concedido ou criado depois que o Estado tivesse criado o Bolsa Vítima para dar
para as dezenas de milhares de famílias que têm um parente assassinado todos os anos e para as dezenas de milhões de brasileiros que não têm mais coragem nem de ir na esquina com um celular na mão, porque sabe que vão ser assaltados. Eu quero agradecer as várias mensagens das pessoas que se colocam contra o auxílio reclusão. Neumisa Figueiredo Pinheiro: sou totalmente a favor da proibição do auxílio reclusão. Enfim, e aí o Luiz da Almeida, viu, Beraldo? Ao invés de dar salário, poderia colocar essa turma para trabalhar na cadeia. Eu acho que falta isso também, né, Beraldo? Essa é uma discussão que fizemos há bastante tempo, mas a necessidade de transformar a comunidade carcerária em força de trabalho, né? Por que não? Pois é, Canhato. Salvo engano, a primeira penitenciária agrícola do Brasil, que previa o trabalho dos presos, foi criada por Apolônio Salles, na época do, salvo engano, governo Vargas, quando ele era ministro da Agricultura, depois foi senador. E a gente perdeu essa tendência natural de ocupar a vida desses encarcerados fazendo alguma coisa produtiva para a sociedade que eles ofenderam. Quando alguém comete um crime, ele está ofendendo a sociedade, não apenas a vítima. E ele precisa reparar os seus danos, a vítima e a sociedade. Trabalhar produzindo alguma coisa é algo benéfico para todos. Agora, há, claro, casos em que isso não cabe, né? Figuras que você tem ali em segurança máxima, de altíssima periculosidade, essas pessoas têm que ficar bem presas, tendo acesso a um tempo muito curtinho de sol, para terem muito tempo na escuridão do seu quarto de pensar na vida horrorosa que optaram por ter. E para que, então, quando saiam de lá, o preso se ressocialize. Não é a sociedade que tem que trabalhar para ressocializar um marginal. Isso não é responsabilidade da sociedade. Socializar ou não é uma condição que a pessoa se impõe e ela precisa ser estimulada a fazer isso. E a forma adequada do sistema penal, do sistema carcerário, garantirem esse estímulo à ressocialização é ter penas tão duras e uma vida tão desgraçada dentro da prisão que ninguém nunca mais vai querer cometer crime. Mas aí vem essas pessoas, essas figuras, romantizando a prática de crime, que é absolutamente inaceitável num país sério, coisa que o Brasil não é já há muito tempo.